Hoje, a gente vai mergulhar num conjunto de leis antigas para a guerra que é, olha, fascinante. Ele está lá no capítulo 20 do livro de Deuteronômio, na Bíblia hebraica. É um texto que abre uma janela única para a gente entender a mentalidade e as regras de um conflito de milhares de anos atrás. E aí, a gente já começa com uma pergunta, né? Será que exércitos antigos realmente tinham regras formais de guerra? A resposta que a gente encontra nesse texto é bem surpreendentemente complexa e muito estruturada. Então, vamos lá. O mais curioso é que, antes de qualquer batalha, o foco principal não era bem a estratégia militar. Era o estado psicológico e espiritual do exército. A preparação, digamos assim, começava de dentro para fora. Isso é muito particular. Antes da luta, quem ia à frente era um sacerdote. O texto indica que isso era fundamental para lidar com o medo dos soldados, principalmente quando eles viam, e aqui eu cito, cavalos e carros e um exército maior. A liderança espiritual vinha primeiro. A mensagem central desse discurso era muito poderosa. A ideia era que a coragem não deveria vir da força do próprio exército, mas da confiança no apoio divino. O sacerdote prometia aos soldados que a vitória seria garantida por Deus. Essa era a principal ferramenta para levantar o moral da tropa. E logo depois desse discurso de encorajamento, aconteceu uma coisa bem curiosa. Certos indivíduos eram simplesmente dispensados e mandados de volta para casa, e por motivos bem específicos. Então, o ponto todo aqui é que essas isenções tinham um propósito duplo. As 3 primeiras eram, vamos dizer, práticas, para garantir a estabilidade da nação. Já a 4ª era para proteger o exército do que era visto como o espírito contagioso da covardia. A ideia era que o medo de um único soldado poderia desanimar todo mundo. Bom, a partir daqui a narrativa muda completamente. A gente sai da preparação do exército e entra nas regras de combate. E o texto faz uma distinção importantíssima, criando 2 protocolos de guerra totalmente diferentes, dependendo de onde a cidade inimiga estava. E aqui que a coisa fica mais desafiadora e, na verdade, é o ponto central do capítulo. Para cidades distantes, a paz deveria ser oferecida primeiro. Se aceita, o povo seria subjugado. Se recusada, a guerra seguia regras bem específicas. Agora, para cidades dentro da terra de Canaã, o mandamento era de destruição total. Claro, uma ordem tão severa assim levanta uma pergunta óbvia. Por quê? O mais interessante é que o próprio texto parece antecipar essa pergunta e oferece uma justificativa bem específica para essa medida tão drástica. A lógica apresentada no texto é de preservação espiritual. A ordem era, na verdade, uma medida preventiva, pensada para proteger a nação de Israel da corrupção moral e religiosa. O texto justifica a ação para que os povos cananeus não ensinem aos israelitas as suas práticas abomináveis. O objetivo final era evitar a assimilação cultural e religiosa. Mas a história não termina aí. Mesmo nesse contexto de guerra, o capítulo apresenta algumas restrições bem surpreendentes. Isso mostra uma preocupação em frear a destruição indiscriminada. Quer dizer, mesmo na guerra, existiam regras de contenção. A própria obrigação de oferecer paz às cidades distantes já era um freio. Mas, além disso, tinha uma preocupação ecológica que chama a atenção. Árvores frutíferas, que eram fonte de alimento, não deveriam ser destruídas num cerco. O texto chega a perguntar, de forma retórica, as árvores do campo são gente para que sejam sitiadas? Isso mostra um princípio de que a guerra deveria ter limites. Então, para a gente amarrar tudo, o que vimos aqui é um sistema de guerra baseado em 3 pilares. Primeiro, a crença na soberania divina como a fonte da vitória. Segundo, a necessidade de preservação espiritual contra influências externas. E terceiro, de forma surpreendente, a imposição de limites para conter a violência e a destruição. E a gente termina com essa provocação para pensar. Como é que um texto consegue, no mesmo capítulo, ordenar tanto ofertas de paz quanto uma guerra de aniquilação total? Isso nos força a repensar nossas ideias sobre justiça, guerra e moralidade no mundo antigo. É uma complexidade que, com certeza, gera debate até hoje.